Vamos lá. Estamos iniciando aqui mais uma das nossas lives, então seja bem-vindo. Essa live ela tá acontecendo um pouco diferente, porque nesse momento eu estou viajando, então é uma live gravada, mas eu não quis furar esse compromisso e logo que a gente está iniciando esse projeto, eu já não estaria presente para fazer uma live para vocês, porém eu não queria furar esse compromisso e não estar aqui. Então por isso que eu resolvi gravar, para vocês não ficarem sem conteúdo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Eu acredito que com certeza você vai querer aplicar isso na sua vida. Vai ser um passo a passo para você organizar suas finanças de uma forma que você não vai deixar de aproveitar. Muitas pessoas, quando a gente fala sobre organização financeira, sobre ter controle sobre o que acontece com as finanças dela, elas imaginam coisas ruins, como privação, excesso de controle, você vai deixar de aproveitar, elas imaginam. E o que eu trago aqui para vocês é um passo a passo do qual vocês vão conseguir aproveitar, investir, economizar, fazer aquilo que você deseja, pois você vai estar no controle. E isso vai te trazer muito mais paz para sua vida, porque é isso que estar no controle do dinheiro traz, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês o nosso material de apoio de hoje. Nosso tema, como foi falado, é um passo a passo para organizar as finanças sem deixar de aproveitar. E aqui eu quero trazer alguns pontos que a gente vai estar abordando hoje. Os métodos tradicionais de organização financeira, que normalmente não funcionam para a maior parte das pessoas, provavelmente você já testou começar a registrar, né? Começar a cuidar um pouco mais do seu dinheiro, mas não funcionou. Muito provavelmente você estava utilizando um método tradicional. A gente vai te apresentar as características de um bom método e o passo a passo para aplicar esse método que realmente funciona. Qual que é o resultado do método? Então, essas são as coisas que a gente vai abordar nesse aulão de hoje. Os métodos tradicionais de organização financeira que não funcionam, e é importante a gente enfatizar isso daqui, eles não funcionam por conta de uma coisa que você vai entender agora. Um dos métodos muito comum que as pessoas optam por utilizar seria o categorizar todos os gastos. Então ela vai começar a separar os gastos dela para categorias, como por exemplo, lazer, transporte, alimentação. Aí ela vai separar o dinheirinho dela por categorias, tipos de gastos. E aí ela começa a registrar lá tudo que é lazer, tudo que é transporte, tudo que é alimentação. Ela pega o extrato dela bancário dos últimos meses, ela vê o mês anterior, o que que ela gastou. Ah, R$ 1.000 foi para lazer. Transporte foi 1.500. E alimentação, considerando iFood, mercado, todas as coisas, deu, digamos que 900. Ela começa a categorizar os gastos dela. Ela fala: "Pô, tô gastando muito com lazer. Isso daqui tá atrapalhando". Só que veja só, ela tá olhando para o passado. Ela tá vendo um gasto que já aconteceu. E esse é um problema que tem em comum em todos os outros métodos que não funcionam, que a gente vai citar aqui. Uma segunda forma muito comum das pessoas tentarem se organizar financeiramente é registrar tudo que ganha e tudo que gasta. Então elas pegam lá o salário dela, toda a renda, comissão e marca. Ah, digamos a pessoa ganhe R$ 5.000. Ela registra todas as entradas que ela tem. E vamos dizer que ela está fazendo isso num caderno. Então aqui, do lado esquerdo meu, ela vai colocar todas as entradas. Salário, comissão, de repente ela tem algo que um imóvel do qual está alugado, ela coloca esse aluguel que entra como uma renda para ela também, beleza. Aí ela coloca uma linha, né, e do lado direito
ela vai colocar todos os gastos, registrar tudo no detalhe. Ela foi tomar um café ali na padaria, ela registra. Ela vai no shopping, ela registra. Tudo que ela faz, ela registra. Ah, mas é um problema registrar tudo? Não. Vocês vão ver que, de certo modo, a gente precisa fazer algumas coisas. Mas o problema aqui é a forma como ela utiliza esses registros. Então aqui ela vai colocar daí café, shopping, gasolina, várias outras coisas. Registrar o valor de cada uma delas. No detalhe, novamente, o que essa pessoa está fazendo? Olhando para o passado, aquilo que ela já gastou, aquilo que já passou. E uma outra coisa que as pessoas tentam fazer para se organizar é separar por caixinhas. É muito semelhante ao categorizar todos os gastos. Ela separa a caixinha, vamos dizer assim, do lazer, do essencial, o que ela vai economizar. Ela começa a separar. Ah, para economizar, eu quero economizar 500. Gastos essenciais tem que ser no máximo 2.000. Lazer vai ser no máximo 500. Eu não vou gastar mais do que R$ 500 com lazer. Só que todos esses métodos aqui têm um problema em comum. Todos eles, normalmente, eles te dão uma visão do passado, do que já aconteceu. E eles não te ajudam a tomar decisões agora, que é o que mais importa. Quando eu tô falando de usar o meu dinheiro, seja para gastar, independente da coisa com a qual eu vou gastar, ou seja para investir, eu tenho que saber como essa decisão de agora afeta até o final do mês, até o próximo mês. Eu não tenho que ficar olhando o passado para ver o com o que eu tô gastando e com o que eu vou gastar agora, sendo que quando eu tenho essa visão apenas do passado e vou realizar um gasto ou vou realizar um investimento, eu não consigo ter uma previsibilidade até o final do mês. Todos esses métodos têm um problema em comum, que eles olham somente para o passado. Eles não me dão uma visão sobre o futuro. E eu não estou falando aqui de você projetar algo fora da realidade do que vai acontecer até o final do mês, até o próximo mês ou durante um ano. Não é isso. É você ter previsibilidade nas suas finanças. E todos esses métodos, eles não funcionam porque as pessoas tentam se organizar olhando para o passado. Você tem como dirigir um carro olhando apenas para o retrovisor? Não tem. Você precisa olhar para frente. E quando se trata de organização financeira, a gente tem que ter um método do qual ajude a gente a tomar decisões agora, mas olhando para frente, qual o impacto dessas decisões até o final do mês, até o próximo mês. Eu posso gastar hoje R$ 100? É isso que um bom método vai te oferecer. E aqui a gente até traz as características para você de um bom método, aquilo que realmente funciona. E tem 3 características principais. Ele te auxilia na tomada de decisão hoje. Se você pode ou não gastar, se você pode ou não investir. Ah, mas Gustavo, eu não tenho que investir sempre? Depende. Se for investir para no final do mês faltar dinheiro para você, não vale a pena investir. Concorda comigo? Para pensar. Você tem um hábito de consumo, um hábito de gastos. Ou você tem até, de repente, uma conta que vai vencer no final do mês. E essa conta, digamos que é R$ 500. Ou esse gasto que normalmente você costuma ter é de R$ 500. E você só tem esse valor na sua conta do banco. E aí você nem vai pegar todo esse valor para investir. Você vai pegar ali R$ 300.
e você vai investir R$ 300. Daí você fala: "Pô, olha que legal, tô investindo, investi R$ 300". Só que aí vai chegar no final do mês, você tem 200, faltam 300 para você arcar com uma conta, e aí você vai ficar desesperado. Então, se organizar financeiramente com um bom método que realmente funciona, ele vai te auxiliar com seus gastos, com seus investimentos, com o quanto você pode economizar. Muitas pessoas têm essa vontade de economizar, só que elas acabam errando os valores. Se economiza demais, afeta ali o mês dela. Então, um bom método, ele vai te mostrar exatamente o que você pode fazer. E já linka até com a segunda característica. Um bom método mostra o real impacto das suas decisões de agora. Se vai sobrar dinheiro, se vai faltar, qual o gargalo. É isso que um bom método vai trazer para você. Quanto que você pode gastar hoje, caso você queira ter um lazer com sua namorada, sua família? Aí você aplica lá o método, você vai ver se você pode gastar R$ 500, ou pode gastar só 300, ou pode gastar mais, sem afetar o resto do seu mês, sem afetar os próximos dias até você receber novamente. E aqui a gente não está falando de separar os nossos gastos por categorias, transportes, alimentação. A gente está falando de olhar para frente, não olhar para o passado. É isso que vai trazer previsibilidade para você. Segurança. Isso que traz. E como que você desenvolve esse método? Como que você pensa dessa forma? Antes de te mostrar o passo a passo para aplicar o método, eu quero te explicar como que eu cheguei nesse método. Eu sou gestor financeiro de formação. Então a gente estuda muito sobre gestão de empresas, como que lida com suas finanças, e eu gosto muito também dessa parte. Quando a gente fala de acompanhar resultados das empresas, acompanhar toda a parte financeira, existem alguns demonstrativos financeiros que servem para a gente ver quanto que a empresa está vendendo, o quanto que ela tem de despesa, custos, para você fazer um levantamento do patrimônio da empresa, todos os bens que ela tem, todas as dívidas. Existem alguns demonstrativos. E tem também um outro que faz para você ele é feito para você entender as movimentações que tem no caixa da empresa, quando tem de fato uma entrada de dinheiro ou uma saída de dinheiro. E essa demonstração se chama demonstração do fluxo de caixa. Ela vai pegando ali as entradas e saídas que sempre vão tendo na empresa. E vendo como que funciona todos esses métodos tradicionais de organização financeira, que normalmente é algo extremamente estático, que você, como eu disse, coloca de repente numa folha de um caderno ou numa planilha, de um lado tudo que você ganha, do outro tudo que você gasta. Só que a nossa vida ela não é estática que nem a gente coloca no papel quando a gente utiliza esses métodos tradicionais. Nossa vida está em movimento, ela está acontecendo. Então, vendo toda essa situação, eu pensei, por que não adaptar essa demonstração que a gente utiliza para gestão de empresas, para as nossas finanças pessoais e criar uma forma de eu ter previsibilidade? Isso porque a gente já tem um padrão de consumo. A gente tem alguns gastos que a gente realiza no nosso dia a dia. Aqueles gastos que são fixos, a gente já consegue ter uma noção. A gente consegue pegar o nosso extrato e dar uma olhada, quanto que eu estou gastando com determinadas coisas. Só que não é com a finalidade de eu olhar para o passado e falar: "Ah, agora eu não posso gastar mais R$ 500 com lazer, agora eu tenho que me privar". Não é isso, não é categorizar. É ver a forma como eu utilizo o meu dinheiro
e me auxiliar na tomada de decisão agora. Então foi por isso que a gente desenvolveu esse método, porque esses outros métodos tradicionais que não funcionam só nos passam uma visão sobre o passado. Como o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa das empresas tem esse movimento, por ser algo que sempre vai estar acompanhando ali as entradas e saídas, eu entendi que poderia ser algo para aplicar nas finanças pessoais, para a gente ter previsibilidade. E agora a gente vai entender o passo a passo para aplicar o método. Uma ressalva: a gente já tem aqui na GHP uma planilha da qual ela está pronta e a gente fornece para os nossos clientes. Eles simplesmente vão alimentando ali com suas informações. É um bônus que a gente entrega tanto para os nossos clientes de consultoria e gerenciamento de carteira. Aqui eu não vou disponibilizar a planilha de forma gratuita para vocês, porém eu vou passar o passo a passo de como você pode construir o seu próprio método e você pode criar o seu fluxo, tá? Mas caso você queira algo já pronto, algo que de imediato você vai conseguir colocar em prática, você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Acesse o meu Instagram, tem um link lá na bio que você consegue falar diretamente comigo, no nosso WhatsApp, tá? Mas vamos lá, qual que é o passo a passo aqui para aplicar esse método? O passo a passo, ele se divide em 5 etapas, e você vai ter que realizar cada uma delas para a gente conseguir ter de fato uma organização financeira. O primeiro passo é um levantamento de contas. Nessa etapa aqui, você vai olhar tudo que entra e tudo que sai para você durante o mês. Só que além disso, você vai fazer o levantamento também da data daquelas entradas e saídas que forem fixas. Então aquilo que já tem todos os meses para você, seja a sua renda, seja algum gasto, fatura do cartão, condomínio, aluguel, você já tem uma data, você já tem um valor que normalmente você paga. Você vai fazer o levantamento dessas coisas e você vai fazer um levantamento também do quanto normalmente você gasta com outras coisas além dessas que já são fixas, tá? Então a primeira etapa é você fazer um trabalho de levantamento de contas. E aqui a gente tem uma demonstração da nossa planilha, que aqui está do lado esquerdo as entradas, e aí a gente tem o dia que acontece essa entrada, do que se trata, que seria aqui um vale dia 5, dia 10 o salário, dia 30 uma comissão variável, e do lado o valor. O mesmo é feito para saídas. Tem o dia, do que se trata e o valor. Vejam que aqui em lazer não tem um dia. Por quê? O lazer é variável. Então não tem um dia específico do mês que isso vai acontecer. O lazer ele não acontece todo dia 5, todo dia 10. Ele pode acontecer dia 1, pode acontecer dia 4, depois só dia 30. Depende. Nossa vida está em movimento, como eu disse. Por isso que um método que só mostra isso pra gente, ele, ele não auxilia a gente na tomada de decisão. Porque ele está me mostrando apenas uma visão do passado. E eu não consigo saber como que eu posso usar meu dinheiro olhando para o futuro. Então, o primeiro passo é o levantamento de contas. Levantar tudo que entra, tudo que sai. E colocar as datas daquelas entradas e saídas que forem fixas. Entradas pode ser seu salário, vale. Se você tem uma comissão variável, coloca o menor valor daquela comissão. No pior cenário, num cenário conservador, quanto que você recebe de variável? Aí você coloca esse valor. Mas só coloca aquilo que você já vai receber. Um dinheiro que pode entrar para você daqui um bom tempo, nem é certo, você não vai colocar aqui. Combinado? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é da separação de gastos. Você vai separar os gastos fixos dos gastos variáveis. Então aqueles gastos que você tem todos os meses e o seu valor não se altera muito,
você vai fazer um levantamento desses gastos. Porém, você vai fazer também um levantamento daqueles gastos que você tem, que pode ou não ter, e varia o valor dependendo do mês. Então a gente vai separar aqui o que é gasto fixo e o que é gasto variável. O gasto fixo, a gente tem aqui a definição. Ele tem todo mês e não muda muito o seu valor. Geralmente ele vai ser o mesmo valor. E quais são alguns exemplos de gastos fixos para vocês entenderem? Condomínio, que você paga todos os meses, já tem uma data, já tem um valor que você normalmente já sabe previamente. É esse tipo de gasto que a gente está falando. Gasto que você já sabe normalmente a data que você tem que pagar, tem um boleto de repente, tem uma fatura que vem para você, tem o valor especificado. Aluguel, plano de saúde, streaming, você paga todos os meses, de repente você já sabe a data que você paga, o valor, academia. Só que assim, existem outros gastos que você até pode ter todos os meses ou não, porém o seu valor ele vai mudar, não vai ser o mesmo. Sua academia, dificilmente você vai ter uma academia que um mês vamos colocar aqui, R$ 150, no outro é 500. Academia normalmente vai ser 100, né. Mesma coisa o aluguel aqui. O aluguel não vai ser 1.500 e depois R$ 3.000, certo? É algo que já tem um valor especificado e normalmente esse valor ele não se altera tanto. E normalmente também, tem um boleto, às vezes uma fatura desses gastos. Aqui a gente está falando de gastos fixos. A gente vai considerar como saídas no nosso método, mas você já vai entender melhor o que seriam essas saídas, não precisa se preocupar agora. Faz o levantamento dos gastos fixos, separa ali eles, e faz um levantamento também do quanto normalmente você gasta com coisas variáveis. E tem todo mês ou não, pode ser que em um mês você gaste com algo que no próximo mês não necessariamente você vai gastar. Comprei uma camiseta esse mês, de repente mês que vem eu não vou comprar. É um gasto variável. E o valor, ele varia também. Por exemplo, lazer. Vamos dizer que eu considero um lazer ir jantar fora, comer fora de casa, na verdade. Comer em restaurante, ir num barzinho. Pode ser que em um mês seja maior o valor, em outro seja menor. Vai depender. Um mês eu tô mais triste querendo sair mais, aí eu gasto mais. Em outro não, aí eu gasto menos. Então o gasto variável ele tem todos os meses, às vezes, só que o seu valor ele vai depender. E alguns exemplos aqui, mercado. Mas Gustavo, o mercado eu tenho todos os meses, o valor ele sempre fica próximo, ainda assim é um gasto variável. Você não sabe exatamente o valor que você vai gastar todos os meses, vai depender. Tem mês que você gasta mais. Às vezes você precisa fazer uma compra mais significativa para repor ali todas as coisas da sua casa. Às vezes você vai receber família, às vezes você recebeu amigos durante o mês, você precisa repor mais coisas, então é um gasto variável. Gasolina, pô, esse mês aqui tive que usar mais o carro. Precisei fazer alguns trabalhos fora da minha cidade, tive que usar o carro também, sair mais, gastei mais gasolina. É um gasto variável. O lazer é a mesma coisa. Então você vai fazer uma separação do que é gasto fixo, que eu acabei de explicar aqui, e do que é gasto variável. Feito isso, a gente vai para a terceira etapa, que é a criação do calendário e fluxo das entradas e saídas. E aqui a coisa começa a ficar muito mais interessante. A gente vai criar um calendário com cada dia do mês. Pode ser do dia 1 ao 31. E aí você vai preencher as entradas que você tem e saídas que já tem dias que são fixas nos dias em que elas acontecem. Como que vai funcionar? Digamos que você está utilizando um caderno. Aí tem todas as linhas lá. Em cada uma das linhas você vai colocar o dia.
do 1 ao 31. Aqui você vai estar criando o seu calendário. Aí, vamos dizer que no dia 5, que foi o que a gente notou aqui nesse levantamento de gastos, você tem o quê? Você tem o seu vale, e ele é de R$ 2.000. E aí o que que você vai fazer nesse caderninho com o calendário? Você vai procurar o dia 5 e você vai colocar esses R$ 2.000. Você vai procurar o dia 10 e você vai colocar esses R$ 4.000, que é o seu salário. Porque aí você vai estar criando o seu fluxo de entradas e saídas nos dias em que eles acontecem. Como a gente fez aqui nessa demonstração, que é da nossa planilha. Aqui a gente tem o nosso calendário, que vai do dia 1 ao 31. No dia 5, a gente tem na coluna das entradas o valor de R$ 2.000, que seria referente ao vale. No dia 10, a gente tem R$ 4.000, que seria referente ao salário. E vamos olhar a coluna das saídas, e agora você vai entender o porquê a gente colocou aqui como saídas os gastos fixos, porque os gastos fixos eles vão ser preenchidos na coluna saídas, ok? E quando a gente olha lá em cima, o que, que a gente tem de saída? A gente tem no dia 10 algumas assinaturas de streaming, Spotify, Netflix, que a gente considerou um valor de R$ 150. A gente considerou aqui uma parcela, de repente, de um apartamento que você está financiando, que você está pagando para você conquistar, ou de repente você já mora. Colocou uma parcela de 1.050. A gente colocou aqui a fatura do cartão, 2.900. E o que a gente fez no nosso calendário? Todos os gastos que são fixos, a gente foi preenchendo nas datas que eles acontecem. Vejam que a gente tem o calendário, a gente tem as entradas e a gente tem as saídas. Exatamente nos dias em que elas devem acontecer. Duas colunas para o lado tem o que a gente chama de dia a dia e tem também o saldo. Esse saldo, ele vai mapeando o valor que você tem disponível na sua conta de acordo com a entrada e saída que tem no dia. E esse saldo é para ele bater com o saldo do seu banco. Eu já vou te mostrar como que isso vai acontecer, tá? Primeiro, vamos dar continuidade nas nossas etapas aqui do método. E agora, a gente tem que calcular o nosso gasto do dia a dia, que é o quê? O gasto variável. O gasto fixo, ele já tem datas para acontecer, já tem valor. Então eu pude preencher aqui nas saídas todos eles. Agora eu vou calcular o gasto do dia a dia. Como que funciona? O que a gente chama de dia a dia se trata do gasto variável dividido por 31 dias. Ele serve para a gente como um parâmetro, um indicador do quanto que a gente costuma gastar em média com aquelas coisas que o valor dela pode variar. Então eu estou pegando uma média ali do quanto que eu gasto com coisas variáveis por dia. Por que que a gente tira essa média? Como eu disse, a nossa vida está em movimento. Os nossos gastos estão acontecendo dia após dia. É claro, pode ser que tenha dias que eu não gaste. Pode ser que tenha dias que eu gaste muito. Mas eu estou tirando uma média para saber um valor, um indicador do quanto que eu costumo gastar normalmente por dia, do quanto que em média eu costumo gastar, e aí eu ter um parâmetro. Se eu posso gastar mais, se eu posso gastar menos, porque de repente vai faltar dinheiro no final do mês. Como que eu calculo o gasto do dia a dia? Você vai pegar então o seu gasto variável, dividir por 31, e aí você vai chegar ao valor do dia a dia. Aqui a gente trouxe o exemplo.
Os nossos gastos fixos, que a gente fez o levantamento aqui, ele dá o valor de 4.220. O gasto variável, que a gente considerou aqui o lazer, de 1.200, eu vou dividir por 31, que é a fórmula aqui, e vou chegar ao valor do dia a dia, que ele está mostrando aqui para mim, R$ 38,71. Então, se eu gastar esse valor durante 31 dias, eu vou gastar R$ 1.200. Esse é o meu gasto variável. Descobrindo essa informação, a gente vai para a quinta etapa. A gente vai adicionar o dia a dia no calendário. Então, a gente calcula o valor do dia a dia e você vai preencher o valor dele em todos os dias do calendário, do 1 ao 31. Então, se você está fazendo no seu caderninho, você vai preencher. Dia 1, 38. Dia 2, 38. Aqui a gente até arredondou para cima, colocou R$ 40. Até uma folguinha, vamos dizer assim. E você pode fazer isso, arredonda para cima. Ok? E vejam como está preenchida a nossa planilha. E vejam que tem algumas informações aqui no saldo. Que é o seguinte. Quando começa o mês aqui, do dia 1 ao 4, vamos dizer que essa pessoa não tem dinheiro guardado. Só que a vida dela está acontecendo. Pode ser que ela tenha gastos durante esse dia. Se ela não tem dinheiro guardado e ela tem alguns gastos, e como a gente descobriu aqui fazendo um levantamento de contas, é de normalmente R$ 40, se ela manter esse padrão, ela vai ficar menos 160 até o dia 4, que é quando ela vai, depois desse dia, receber. E aí dia 5, beleza, entra R$ 2.000 para ela, mas sai 120, que é um gasto fixo, e tem ali menos 40 do gasto variável do dia a dia. E aí ela já fica num saldo positivo. Não num saldo positivo de R$ 2.000, mas sim de 1.680. Isso por quê? Porque ela estava negativa alguns dias antes, recebeu a renda dela, o vale, teve um gasto fixo ali que ela já pagou e teve também os valores. Então, nessa coluna do saldo, ele vai acompanhando o que está acontecendo com a sua vida, de acordo com as entradas e saídas que vai tendo. E é importante você fazer o levantamento dos gastos fixos e também do variável e calcular o dia a dia. Porque quando a gente acessa aqui a planilha, está preenchida com as mesmas informações que eu passei para vocês. Aqui o levantamento de contas tem todas as entradas, todas as saídas. E quando a gente vem aqui para a parte dos meses, a gente consegue visualizar o que está acontecendo com essa situação financeira aqui, digamos que dessa pessoa, que tem uma renda de R$ 6.000 e está saindo aqui nesse indicador 6.300. Só que uma das saídas aqui, vamos tirar isso aqui, depois a gente explica. Ó, tem uma renda de R$ 6.000, só que considerando os gastos fixos e o gasto variável, normalmente essa pessoa gasta 5.460. Tem uma pequena diferencinha ali que sobra para ela. Só que essa pessoa tem alguns gargalos ali nas finanças dela. Veja aqui, se essa pessoa ela não tem dinheiro guardado, vai faltar dinheiro para ela no dia 4 e no dia 8. Isso por quê? Porque ela recebe dia 5 o vale e dia 10 o salário. Só que antes disso, ela vai ter o gasto do dia a dia e ela vai ter a parcela, perdão, não é a parcela, ela vai ter a fatura do cartão do Nubank para pagar. Uma fatura de 2.900. E aí ela vai ficar negativa aqui, ó. Não vai ter nem dinheiro para quitar toda a fatura. Mas e se essa pessoa ela tem dinheiro guardado?
Vamos dizer que ela começou o mês com R$ 3.000 que ela tem no banco. Vamos colocar aqui? Então a gente vai colocar, ó, R$ 3.000 que essa pessoa tem no banco. Saldo banco a gente vai colocar aqui. Veja que ficou tudo verde aqui, ó. Por quê? Porque essa pessoa vai ter dinheiro, mesmo ela tendo os gastos fixos, mesmo ela tendo os gastos variáveis. Só que se ela não tiver esse dinheiro guardado, ela tá numa situação crítica aqui, né? Porque sempre vai faltar dinheiro para ela. Deixa eu resetar essa parte aqui. Veja só, se ela não tem dinheiro guardado, o que acontece com ela no próximo mês? Vamos colocar essas mesmas informações. É o que tá acontecendo ali com ela durante os meses. A gente vai colocar aqui em fevereiro. A mesma coisa no dia 8. Quando ela paga a fatura, ela fica no negativo. Não tem nem dinheiro, na verdade, para quitar toda a fatura. Ah, mas e se a pessoa deixar de gastar ali o valor que ela costuma gastar diariamente? Vai adiantar? Não. Mesmo assim, ela continua no negativo. Então, essa pessoa aqui, pela renda que ela tem, pela fatura que ela tem do cartão, ela precisa ter um dinheiro guardado. Mas qual que é o objetivo desse método, Gustavo? Vamos supor aqui que essa pessoa ela tenha lá os 3.500 guardados. Aí a gente vai colocar aqui. Seja nota, saldo banco. Aí ficou tudo verdinho. Por quê? Essa pessoa tá com dinheiro em conta. Ela tem 3.500 guardado, vai ter os gastos variáveis ali do dia a dia, do 1 até o 4, sem nenhum gasto fixo. E daí dia 5 ela já recebe o vale dela, já dá um aumento ali no seu saldo, paga uma continha fixa de internet aqui, paga depois o cartão do Nubank, dá uma pesada, mas ainda ela fica com um saldo. Ah, a pessoa tá com 3.500, vamos investir esse valor? De repente, vou pegar e enviar R$ 1.000 para investir, será que dá? Aí eu venho aqui na minha planilha e coloco. Vai faltar dinheiro? Vai ficar negativo? Não ficou. Se fosse, ia ficar vermelhinho a nossa planilha. Ou se fosse ficar preocupante, ia ficar amarelo. Eu tenho que ligar um ponto de atenção. Se eu colocar aqui para economizar R$ 3.000 e daí investir, opa, aqui ó, ficou um pouco complicado, mas ainda não faltou dinheiro. Mas aqui ó, já fiquei no negativo. Então não dá para investir R$ 3.000. Eu tenho que investir pelo menos os 1.000. E se eu investir 1.000 e chegar em algum dia aqui desse gasto variável, que normalmente é de R$ 40 por dia, será que no dia 13 eu consigo pegar minha família, pegar as pessoas que estão junto comigo e ir pra praia, gastar uns R$ 2.000 ali? Vamos ver? Coloquei aqui na minha planilha. Até o final do mês vai estar tudo bem. Mas e o próximo mês? Ah, o próximo mês, dia 9, vai faltar dinheiro. Então não dá pra fazer isso. Então eu teria que ou deixar de investir. Isso daqui era o nosso investimento. E esse daqui foi um gasto a mais que a gente queria fazer. Se eu tiro o investimento, aí dá. Fica um pouquinho amarelo, mas dá certo. Só que aí eu tô deixando de investir em troca de gastar o meu dinheiro. Se eu deixo o meu investimento e quero gastar, não dá. E se eu gastar menos, digamos que R$ 1.000, dá? Aí deu certo. E qual que é a finalidade disso tudo que a gente mostrou aqui para vocês? É ter essa previsibilidade. Você fez um levantamento de tudo que entra para você, do quanto você tem guardado no banco, e você vai registrar as suas saídas, que são os gastos fixos.
e você vai tirar uma média ali do que você costuma gastar normalmente com coisas variáveis. Mas, Gustavo, eu não vou gastar R$ 40 todos os dias com mercado, transporte. Vai chegar um dia, digamos que eu costumo comprar no mercado dia 15. Então eu vou chegar no dia 15 e não vou gastar 40. Eu vou gastar 600. Você vem aqui e coloca 600. Qual que é a ideia com uma planilha nessa estrutura? É você ir preenchendo apenas essa coluna do dia a dia e ir acompanhando ela. E não precisa ficar categorizando, separando o que que é lazer, o que que é transporte, o que que é essencial, o que que não é. Não é essa a ideia. Aqui importa o quanto que você pode gastar ou não, quanto que você pode investir ou não e como que isso vai afetar até o final do mês. Então, se eu tô aqui com a planilha no dia a dia, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, dia primeiro, estamos começando o mês, tenho 3.500 no saldo no banco, vou tirar R$ 1.000 ali para investir. E se eu gastar o valor que eu costumo gastar de R$ 40, eu vou ter um saldo final no banco de 2.460. Se eu não gastar, eu posso vir aqui e zerar. Zerei. Esse valor que eu zerei, que eu não gastei ontem, ele se acumula para eu gastar de repente no dia seguinte ou nos próximos dias, né? De repente não gastei no dia 2. Ele vai se acumulando. Eu vou preenchendo. Chegou dia 5, fui no mercado. Tava precisando ir no mercado. Aí eu gastei R$ 600. Ó, eu já vi que eu tenho que cuidar nos próximos dias, porque já apareceu amarelinho aqui. Se dia 6 eu gastar R$ 500, depois 100, 100 e aqui 300, ó, já fiquei no negativo. Então eu sei que depois de gastar os R$ 600, depois de gastar esse 500, aqui a partir do dia 7, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque ó, tá baixando o meu saldo, pode ser que falte dinheiro. E eu tenho que ir vendo esses gastos, como que eles podem afetar até o final do mês, até os próximos meses. E aí, como eu já tenho uma noção do quanto que entra, quanto que sai, e o quanto que eu gasto no dia a dia, eu posso copiar essas mesmas informações e colocar nos próximos meses. E aí, digamos que a sua vida acontece nessa forma aqui. Ela vai acontecer de maneira diferente, é claro, cada um tem as suas contas, suas peculiaridades. Mas vamos supor aqui que essa pessoa, ela está confortável devido à renda que ela tem, devido ao dinheirinho ali que ela tem guardado, e ela quer agora começar a investir. Será que essa pessoa tem condição para investir? Quanto que ela pode investir? Vamos mapear aqui. Vamos dizer que ela vai investir todo final de mês, né? Porque no começo do mês ali, ela tem essa fatura alta do cartão do Nubank, então ela vai deixar para investir mais pro final do mês. Só que vamos ver quando ela for investir, se não vai afetar o próximo mês, tá? Então a gente vai tirar um pouquinho aqui o zoom para conseguir ter uma visualização um pouco mais ampla. E a gente vai colocar aqui no dia 30 que ela quer investir de repente R$ 3.000. Vamos ver se dá? Não dá. Por quê? Porque dia 8 do mês que vem, que ela tem que pagar o cartão, vai faltar dinheiro. E vamos supor que esse cartão, de repente, ele até tá diminuindo. De 2.900 ele passa para 2.300. Aí aqui 2.100. Depois lá no próximo mês ele dá até uma aumentada de novo, vai para 2.500. Beleza, aqui ela pôde investir R$ 3.000. Na verdade, não, porque ficou negativo. Então tem que ser um valor menor para ela investir. R$ 2.000, será que dá? Ó, R$ 2.000, foi 200 na verdade. R$ 2.000, sobra um saldinho, então dá para ela investir. Aí, investiu R$ 2.000. Vamos ver em fevereiro se ela conseguiria investir? Vamos colocar aqui R$ 2.000 de novo. Já vai faltar dinheiro, então não dá para investir R$ 2.000. Tem que ser 1.500.
fica com saldinho. Então, o que você vai observar é o quanto você pode gastar e o quanto que você pode investir. E você pode até ver, vamos tirar aqui essas informações, o seguinte, veja que aqui em janeiro tá tudo no verdinho, né? Recebi aqui 4.000 reais ali do salário, tá tudo no verdinho. Qual é a próxima data que eu vou ter uma nova entrada, um novo aumento do meu saldo? Próxima data é aqui, ó, dia 5. Então essa diferença, né, de o último dia aqui, que é o menor valor, até o maior valor futuro, é mais ou menos 2.000 reais. Dá 1.800 ali. Então, eu não vou poder investir um valor maior que esse, porque veja só, se eu investir 2.000 reais aqui, não, até deu. Eu não vou poder investir um valor muito maior que esse. Porque se eu investir, de repente, 2.500, ó, já vai ficar no negativo, entendeu? Então você pode ir observando também essa questão dos valores ali. Da próxima entrada que você vai ter e a diferença entre o menor valor e o maior valor. Se eu investir 1.000 reais, dá tudo certo. Aí beleza. Olha só. Qual vai ser a próxima data que vai aumentar de novo o meu saldo? Ah, é dia 10, porque eu tenho uma entrada. Aí aqui, ó, tem 5.000 reais de saldo. E vamos olhar março, como é que tá? Ó, março vai ter essa mudança aqui. Então, de repente, aqui, ó, já em fevereiro, depois de eu ter recebido, já posso separar ali 2.000 reais para investir. E olha só, não prejudicou minhas contas. E é isso que um bom método vai trazer para você. E como que você vai fazer para aplicar esse método? Você vai seguir esse passo a passo que a gente te passou aqui, faz o levantamento de contas, separa gastos fixos dos variáveis, cria o seu calendário, fluxo das entradas e saídas. Se você não quiser criar, comentei da nossa consultoria, nossa gestão, que a gente já entrega pronto, essa planilha do método financeiro GHP. Calcula o gasto do dia a dia, adiciona o dia a dia no calendário e aí você vai ter toda a projeção. Como que começa a utilizar a planilha? Você vai fazer esse passo a passo que eu citei para você. E aí no dia que você for iniciar a sua planilha, vamos supor que é hoje é dia 24 de julho. Então aqui no dia 24 de julho você vai vir e olhar quanto que você tem no seu saldo do banco. Gustavo, eu tenho 10.000 reais. Então você vai preencher com 10.000 reais e você vai colocar saldo banco. Não tenho nada, Gustavo. Você não preenche. Você vai preencher apenas o quê? Aquilo que você fez o levantamento. Então olha só. Em julho tem esse cenário, tá? E eu vou apagar aqui dos meses anteriores. Ele tá distorcendo. Vamos dizer que a gente está começando lá em julho. Olha só, ficou tudo zerado porque não estávamos preenchendo, estamos preenchendo a partir de julho. Então vamos dizer que já paguei essa, vamos dizer assim, julho já aconteceu, né? Já passou ali os gastos antigos e tudo mais. A partir de agora eu vou começar a usar a planilha. Dia 24, eu tenho 10.000 no banco. Ou vamos colocar, eu tenho um valor menor, vamos colocar 1.500. 1.500 no banco.
Já sei que eu gasto R$ 40 em média, vou colocar aqui, mas vou preencher aqui em agosto as informações. E olha só, já vi que ali em agosto deu uma apertadinha. E aqui a parcela, vamos ajustar, é 2.900. Já vi que ali em agosto faltou dinheiro. O que eu vou ter que fazer então? Ou eu tenho uma reserva, ou eu tenho um investimento do qual eu vou ter que tirar para cumprir aqui com esse gargalo. Ou no meu dia a dia ali eu vou ter que dar uma segurada. Aqui, ó. Porque os gastos fixos vão acontecer. Então, de repente, se eu ficar esse final de mês aqui, ó, sem gastar, será que eu consigo ficar no positivo? Deu certo, não vai faltar dinheiro. Só que o que você deve fazer não é vir aqui e apagar. Apagar é fácil e ficar verdinho ali. Aí tá tudo bem. Porém, não é assim que a sua vida acontece. Então, se você não tiver um gasto, você vai vir aqui e zerar. Por enquanto, deixa dessa forma, porque você tem que ver que vai faltar dinheiro. Então, dia 24, você já vai se policiar. Ah, aqui, ó, vou ficar de boa hoje. Dia de semana, dia 25 é sexta, vou dar uma segurada também. Sábado, gastei 50 ali pra comer algo fora. Domingo, fiquei de boa, gastei R$ 20 ali só pegando um café. Aí segunda-feira, não gastei nada. Terça, não gastei nada. Quarta também não. Quinta, gastei ali o valor na média. Ó, tá ficando legal aqui, mas se de repente eu gastar 90 aqui, já aperta. Então vou dar uma segurada. Caso eu der alguns erros, vocês dão um Ctrl Z na sua planilha. Aí você vai vendo. Ah, dia 3 não gastei nada. E ó, já ficou uma situação legal. Mas não exclui. Para você ver o que está acontecendo, encarar a realidade e ajustar o seu dia a dia conforme a sua realidade. E aí você vai preencher de acordo com a sua realidade de entradas e saídas, fazendo todo esse passo a passo. Qual é o resultado desse método? É uma visão clara do que está acontecendo com as suas finanças. A gente viu aonde tem gargalos. A gente viu o potencial que a gente pode economizar, o quanto que a gente pode investir sem prejudicar. Vejam que vocês podem até ter uma boa intenção de guardar dinheiro, economizar, investir, só que você tem que saber o quanto também, porque de acordo com as contas que você tem, pode prejudicar até o final do mês, pode prejudicar o outro mês. Então vocês têm que fazer um ajuste, que é utilizar um método que vai te dar uma visão clara do que está acontecendo. E a gente trouxe o passo a passo para você. Você vai ter uma noção exata do quanto que pode ser gasto, investido ou guardado. Você vai ter segurança, paz, anular aquelas preocupações. Será que vou ter dinheiro até o final do mês? Veja que com um método tradicional, que muitas das pessoas fazem apenas isso daqui, separar tudo que entra daquilo que sai, não tem como você ter essa visão que a gente está tendo. Com esse método aqui, a gente não consegue saber se dia 10, se dia 20, se no próximo mês eu vou ter dinheiro. Então é por isso que a gente utiliza esse fluxo que se baseia no quanto você tem em conta, naquilo que você recebe em determinada data, naquilo que você já tem para pagar em determinada data e o gasto que normalmente você tem no dia a dia, com coisas variáveis. Esse método aqui tradicional, você vai se frustrar. Você vai ver, fiz o levantamento aqui de tudo que entra para mim, que dá um valor de 6.500. Fiz um levantamento de tudo que sai, dá R$ 5.000 e sobra ali 1.080. Só que se eu não tenho dinheiro guardado, eu tô ficando sem dinheiro dia 9. Por que tá acontecendo isso? Eu ganho mais do que eu gasto. Um método ineficiente que não funciona e que são os métodos mais tradicionais que as pessoas mais utilizam,
vai te frustrar. Vai te fazer não gostar de organizar suas finanças. Vai fazer você ver a organização financeira como uma maneira de deixar de aproveitar. Só que a gente está fazendo é ter clareza de mostrar como tomar decisões agora que vai impactar o final do mês, que vai impactar os próximos meses. É isso que um bom método vai te trazer. E por que que ele anula essas preocupações, frustrações? Ele traz previsibilidade. E essa foi a nossa aula de hoje, a nossa live gravada. E como eu estou viajando, eu não iria conseguir dar essa aula para vocês, e por isso que eu resolvi fazer essa gravação. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham dúvidas, podem enviar nos comentários. Se você quiser, me chama no Instagram pra gente bater um papo. Enviem feedbacks também. Esse é um novo projeto que está acontecendo aqui no canal. Estou muito empolgado, estou muito feliz com esse projeto de ensinar de maneira gratuita. Eu não sei até quando essa aula vai ficar disponível, mas a nossa ideia é trazer o conhecimento sobre finanças pessoais, investimento, dinheiro de uma maneira geral para melhorar a sua vida. Tudo isso a gente está fazendo de maneira gratuita. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Dá um joinha, isso ajuda o nosso canal. Na última live eu até esqueci de reforçar essas coisas. É muito importante pra gente levar esse conhecimento para mais pessoas. Imaginem as pessoas conhecer esse método, conhecer essa forma de se organizar financeiramente, o quanto elas podem melhorar suas vidas, aproveitar mais com seus filhos, conquistar uma casa melhor, comprar um carro que elas sonham, fazer uma viagem, se casar sem aquela preocupação de me casei e tô com uma baita de uma dívida, porque fiz uma festa, todo mundo aproveitou e agora só sobrou pra mim essa conta. Então compartilha com essas pessoas que possam aproveitar desse conhecimento que a gente está trazendo aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.